Pensamento Universico, o canal do autoconhecimento e da autorrealização do YouTube. Esse é o nosso 7º encontro e o número 7 é um número simbólico, um número cabalístico importante. Então eu quero falar com vocês hoje sobre o Dia do Senhor. Hoje é o Dia do Senhor. Essa afirmação categórica assim levaria fanáticos religiosos a consultar o calendário e a gente teria uma polêmica aqui, né? Qual que é de fato o Dia do Senhor? Se nós formos então recorrermos às grandes tradições religiosas, a tradição islâmica diz que é a sexta-feira, que se chamam de Jumá, a sexta-feira então como um dia sagrado. Por quê? Porque na sexta-feira, e eles se reúnem ao meio-dia para louvar Alá, que é o Deus Criador, né, que é a maneira como eles se reportam a Deus. E nesse dia, nessa hora, eles se reúnem para lembrar que nesse dia Alá criou o ser humano. Então é uma razão bastante especial para se reunir, para celebrar, quer dizer, quando a criatura, com a importância que tem o ser humano, imagem e semelhança de Deus, se reúne para reconhecer que Deus o criou. Então, portanto, eu acho que tem uma razão bastante especial. Eles também consideram que é o dia da libertação do Egito, quando Moisés libertou o povo do Egito para a grande Páscoa, né? A primeira Páscoa. E também eles acreditam que é o dia do juízo final. Mas a tradição cristã já considera o primeiro dia da semana, o domingo, ou a Domenica, como o dia do Senhor. Por quê? Porque na madrugada do primeiro dia da semana, do domingo, Maria Madalena foi à tumba visitar o corpo de Jesus que estava ali enterrado, e ela não encontra, só encontra os panos onde ele estava envolto. E, segundo a tradição, então ela vê aquele espírito que se apresenta como Jesus Cristo ressuscitado, né? Então, na alvorada do primeiro dia, os cristãos, de uma maneira geral, a grande maioria, guardam esse dia como o Dia do Senhor, né? E também esse dia ficou cada vez mais forte na tradição cristã, porque o cristianismo se disseminou pelo mundo inteiro, e nas regiões pagãs, o primeiro dia da semana era atribuído ao Deus Sol. Então há uma simbologia de que Jesus, o Cristo, passa a ser o Deus Sol que se revela para todos aqueles outros povos como a luz do mundo, não é? Mas a tradição mais antiga que nós ainda guardamos, ou pelo menos temos memória, está escrito, está registrado, é a tradição judaica, que guarda o Shabat, ou o sábado, ou o 7º dia, como o dia em que Yahvé, ou Jeová, ou Javé e Jeová, né, depende da tradução, ele teria então criado o mundo, criado o cosmos em 6 dias, e no 7º ele parou e descansou, né? Então nós temos essa simbologia bastante forte dessa tradição também judaica, e a primeira em relação ao islamismo e ao cristianismo, e que tem o registro na Bíblia, inclusive os mandamentos pedem para guardar o Shabat, né? O próprio Jesus, como bom judeu que era, guardava o Shabat, né? Só que a gente vê algumas passagens, né? E em uma clássica, né, ficou que Jesus disse o seguinte: quando havia se pensava muito mais no preceito do que no significado do descanso, do dia do descanso. E aí Jesus diz o seguinte: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, quer dizer, o sábado deve ser guardado como uma maneira de nós entendermos que a vida do cotidiano, do trabalho,
não devem consumir a gente. Então nós devemos ter um dia ao menos, num ciclo de 7 dias, que se segue o calendário lunar, numa fase da Lua, em que a gente deve guardar um dia para reverenciar o Criador, né? Não interessa em que tradição a gente tenha, mas então um dia para a espiritualidade, para a religião. E os outros dias, sim, dedicado para a política, para a economia, para o cotidiano da vida, né? Bem, aqui então fica uma reflexão para a gente. Se nós formos voltar para o começo da Bíblia, nós vamos ver então a palavra Yom, que é como é escrita em hebraico, e nós vamos entender o seguinte, que no quarto dia, no quarto Yom, o Criador teria feito o sol. E aqui fica uma reflexão técnica, quer dizer, como é que poderia haver dias de 24 horas, como a gente conhece hoje, sem o sol, né? Então, esse ciclo de rotação da Terra, que demora 24 horas em torno dela mesma, que gera o dia e a noite, então aqui tem um problema técnico, mas a gente não quer se preocupar aqui com essa questão, né? Então, gostaria de ressaltar aqui a ideia, o conceito de que mais importante do que o preceito e do dia em si, né, eu acho que nesse terceiro milênio nós temos que nos preocupar com a mensagem que foi dada, seja por islâmicos, por judeus ou cristãos, que há a necessidade de nós pararmos a atividade, né? Nós não podemos a toda a prova estarmos trabalhando como se nós fôssemos uma máquina que não para nunca. Então há a necessidade de parar. E ao parar, a necessidade de se voltar para as forças do sagrado, das tradições espirituais, para a cosmomeditação, para nos dedicarmos então para a reposição das nossas energias, né? Então fica um pouco essa questão também do direito trabalhista, né? Quer dizer, não é possível que nunca se pare. Então havia obrigatoriedade de preceito religioso que o homem parasse de trabalhar e que considerasse também que o seu escravo, que na época haviam escravos ou servos, aqueles que trabalhavam para ele, parassem também, pudessem descansar, pudessem fazer o seu louvor a Deus, né? Na tradição judaica, além do sábado, desse ciclo de 7 dias semanal, há também o ano sabático, que hoje em dia é muito falado, né? Mas o ano sabático, então, era um ciclo de 7 anos em que, durante todo esse tempo, se trabalhava, mas no 7º ano deixava-se a terra descansar. É um preceito também de respeitar a ecologia, de respeitar que a própria terra tem a necessidade do descanso, da reposição das suas energias, né? E num ciclo de 7 vezes 7, ou seja, 7 anos sabáticos em sequência, teríamos aí de 49 a 50 anos, havia um grande ano chamado o ano jubilar, né? E no ano jubilar se libertavam os escravos, se perdoavam as dívidas, se perdoavam as ofensas que um havia feito ao outro. Então era um ano muito especial na tradição judaica e uma grande celebração, né, a cada 50 anos, que era o feche desses períodos todos, né? Então isso dava uma revigoração espiritual e social muito grande para aquelas populações, né? Então, eu gostaria então de pensar um pouco, e a gente afirmou que hoje é o dia do Senhor, e alguém vai querer ver no calendário que dia é esse, né? Então pensar o seguinte, se hoje é o dia do Senhor, não é nem ontem, e o ontem está ligado à tradição, a todas as tradições, e a gente deve respeitar as tradições, mas a gente não pode ficar arraigado a essas tradições como se elas determinassem a nossa vida para sempre e congelasse o nosso agir do cotidiano, do dia de hoje, não é? E também não é o dia de amanhã, que é o dia das nossas esperanças, não é? Então eu gostaria de deixar no final desse encontro a mensagem do Dalai Lama, que diz o seguinte: só existem 2 dias que nada se pode fazer. Não pode ser feito nada, né? Um se chama ontem, outro se chama amanhã.
Portanto, hoje, diz ele, é o dia certo para você amar, para você fazer as coisas que tem que ser feito, e principalmente é o dia de acreditar e de viver, de ser feliz. Né? Então, vamos celebrar o dia do Senhor como hoje, como presente, e vamos ser intensamente felizes, não vamos deixar para depois e não vamos ficar presos ao passado. Vamos então viver o hoje, viver plenamente esse momento que é único e que é o único tempo que de fato existe na nossa vida. Então desejo a você, aos teus amigos, a todos os que você ama, uma feliz nova alvorada. Né? Que essa nova alvorada seja o teu hoje permanente. E se você gosta de estar com a gente, peço então que se inscreva no nosso canal de YouTube. Agora nós já estamos também com um grupo de discussão no Facebook. Você está convidado a participar. Então vamos continuando então com esses nossos encontros. Né? Hoje é o dia do Senhor.